This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva. Now available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. Até onde ir para descobrir a verdade? Como punir aqueles que deveriam nos proteger? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história de Rubens Paiva, um político brasileiro que inspirou a escrita de um livro e, consequentemente, de um filme vencedor de um Oscar. Eu tô falando de Ainda Estou Aqui. O meu objetivo com esse episódio é analisar a biografia desse personagem, Rubens Paiva, mas também falar de sua família e como que a sua história se relaciona com a história do próprio Brasil. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos saber sobre o personagem de hoje é que Rubens Beirote Paiva nasceu no dia 26 de dezembro de 1929, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, em uma família de classe média. Seu pai, João Batista Paiva, era um imigrante português que se estabeleceu no Brasil como comerciante, buscando melhores oportunidades em um país que parecia estar em melhores condições que Portugal. Sua mãe, Lídia Beirote Paiva, era descendente de alemães, e ambos tinham como característica a valorização do trabalho duro e da educação. A família ofereceu a Rubens uma infância estável e um ambiente que valorizava o aprendizado e a disciplina. O próprio Rubens chegou a dizer, já em sua fase adulta, que esses princípios moldaram a sua trajetória pessoal e profissional. Desde cedo, Rubens demonstrou uma grande aptidão para os estudos e uma facilidade para lidar com números. Como demonstrou esse tipo de gosto, os seus pais sempre investiram nos estudos de Rubens, pois perceberam que daria algum tipo de retorno. A primeira infância e adolescência de Rubens Paiva se desenrolou em um cenário de muitas transformações para o Brasil. A década de 30 foi marcada pelo governo de Getúlio Vargas, um momento em que o país passou por um processo de modernização econômica e industrialização. Também é verdade que foi nessa mesma fase que o Brasil conheceu um período ditatorial e autoritário, que foi o Estado Novo, a partir de 1937, momento em que Vargas deu um golpe de Estado. Durante a sua juventude, Rubens estudou em escolas tradicionais de Santos, onde se destacou como aluno dedicado e disciplinado. Seu desempenho acadêmico era acima da média, principalmente em disciplinas como matemática e física. Seu interesse pelas ciências exatas e o seu talento com cálculos o levaram a considerar uma carreira que combinasse raciocínio lógico e aplicação prática. Esse interesse o guiou naturalmente para a área da engenharia, um campo em expansão no Brasil da época. No final da década de 40, após concluir o ensino médio, Rubens prestou vestibular e foi aprovado para a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a PoliUSP, uma das instituições mais famosas do país na área de engenharia. Ainda naquela época, entrar na USP era um feito admirável, pois a universidade reunia alguns dos melhores professores e pesquisadores do Brasil. Para Rubens, estudar na Poli representava uma oportunidade de aprofundar o seu conhecimento técnico e contribuir para o desenvolvimento nacional por meio da engenharia. Na universidade, Rubens foi exposto a um ambiente de intensas atividades intelectuais. A USP era um centro de debates políticos e científicos, onde circulavam ideias inovadoras sobre economia, desenvolvimento e democracia.
O Brasil passava por um período de industrialização acelerada, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a expansão de setores estratégicos como energia, transporte e construção civil. Essas transformações econômicas influenciaram a maneira de como ele enxergava o futuro do país e o papel que profissionais qualificados poderiam desempenhar para impulsionar esse crescimento. Foi também na Poli-USP que Rubens teve o seu primeiro contato mais profundo com a política. Mesmo que a sua formação tivesse menos a ver com o tema, a universidade estava inserida em um contexto de debates políticos e sociais. Movimentos estudantis começaram a ganhar força, e o país vivia discussões acaloradas sobre o papel do Estado na economia, as desigualdades sociais e o futuro da democracia no Brasil. Ainda que não fosse um militante ativo durante a graduação, Rubens absorvia essas discussões e começava a desenvolver um pensamento crítico sobre o contexto em que vivia. Além dos estudos, a sua passagem pela universidade foi marcada por um forte senso de responsabilidade e dedicação. Ele entendia que a engenharia não era apenas um campo técnico, mas também uma ferramenta para a construção de um Brasil mais moderno e independente. Essa visão se alinhava com o pensamento desenvolvimentista da época, que defendia a criação de uma indústria nacional forte e autossuficiente, reduzindo a dependência do Brasil em relação a potências estrangeiras. Para muitos pesquisadores, esse era um problema crônico do Brasil. Após concluir a sua graduação, Rubens ingressou no mercado de trabalho como engenheiro civil e empresário do setor da construção civil. Sua atuação profissional foi fundamental para consolidar a sua visão sobre os desafios estruturais do país. Trabalhando em projetos de infraestrutura, ele percebeu a necessidade de investimentos estatais para impulsionar a economia e melhorar a qualidade de vida da população. Foi nesse período que ele começou a se envolver mais diretamente com as questões políticas, pois entendia que o progresso econômico precisava estar atrelado a mudanças sociais e políticas profundas. Seu interesse crescente pela política se dava não apenas por convicção ideológica, mas também por um desejo de ajudar a transformar o Brasil. Ele via a política como um espaço para debater e implementar soluções para os problemas estruturais do país. Assim, ele começou a se aproximar do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, legenda que defendia um modelo de desenvolvimento baseado na intervenção do Estado na economia e na ampliação dos direitos sociais. O ingresso na política era um passo natural para alguém com a sua trajetória. O seu perfil técnico e a sua experiência prática como engenheiro davam a ele a credibilidade para discutir temas como desenvolvimento econômico, infraestrutura e planejamento urbano. Seu pensamento progressista também o aproximava de figuras que defendiam reformas estruturais, como, por exemplo, João Goulart, um colega de partido e que, em breve, comandaria o Brasil como presidente da República. A formação acadêmica e essa disposição para tentar mudar o cenário que vivia tornou Rubens Paiva uma figura muito carismática e que, ao mesmo tempo, aparentava ser confiável. Esses fatores foram importantes para que ele conseguisse um cargo público. Porém, foi esse mesmo cargo que acabou o levando à ruína. A trajetória política de Rubens Paiva começou a se formar no início da década de 60, período de grande agitação política e social no Brasil. Com sua formação em engenharia e experiência no setor da construção civil, ele se destacou como uma voz ativa na defesa do desenvolvimento econômico nacional e da soberania do país. Como já vimos, a sua visão progressista o aproximou do PTB. Rubens Paiva era um entusiasta das propostas reformistas do governo João Goulart, que assumiu a presidência em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. João Goulart, o Jango, defendia uma agenda de mudanças conhecidas como reformas de base, que incluíam a reforma agrária, o controle de remessas de lucros de empresas estrangeiras, a ampliação da educação pública e a criação de mecanismos para garantir uma maior distribuição de renda. Em 1962, Rubens Paiva se candidatou a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo e foi eleito com uma votação expressiva.
Como parlamentar, ele se destacou pelo seu compromisso com o desenvolvimento nacional e a defesa da democracia que, ainda em 62, já demonstrava sinais de enfraquecimento. A atuação de Rubens se concentrava em temas como política econômica, infraestrutura, soberania nacional e fortalecimento da indústria brasileira. Durante o seu mandato, Paiva foi um dos defensores da maior participação do Estado na economia, argumentando que o Brasil precisava reduzir as suas dependências de capitais estrangeiros e criar uma indústria nacional bem forte. Para ele, a modernização do país deveria vir acompanhada de um projeto de desenvolvimento sustentável e que levasse em consideração a distribuição justa da riqueza. Ele defendia, por exemplo, o controle sobre setores estratégicos da economia, como energia e telecomunicações, além de políticas para incentivar a industrialização nacional. Ao longo de 1963 e 64, a conjuntura política se tornou cada vez mais tensa. O governo João Goulart enfrentava a forte oposição da elite econômica, dos militares e da imprensa conservadora, que o acusavam de ser influenciado por ideologias comunistas. No Congresso, Rubens Paiva se posicionou como um ferrenho defensor das reformas de base e se opôs abertamente às tentativas de desestabilização do governo. Essa crise política resultou no golpe militar no dia 31 de março de 1964, o golpe que depois João Goulart instaurou uma ditadura no Brasil. A tomada do poder pelas Forças Armadas foi acompanhada por um expurgo de políticos ligados ao governo de Jango. O Congresso Nacional foi pressionado a cassar mandatos e muitos parlamentares progressistas foram perseguidos, exilados ou até presos. Rubens Paiva, como um dos principais defensores das reformas de Jango, se tornou alvo do novo regime. Seu mandato foi cassado no dia 10 de junho de 1964, como parte da perda de mandatos promovido pelo Ato Institucional número 1, o AI-1, que suspendeu os direitos políticos de diversos parlamentares e figuras públicas consideradas uma ameaça ao governo militar. A cassação impediu Paiva de continuar exercendo qualquer atividade política oficial, mas ele não abandonou a sua luta contra o regime. Após a cassação, Paiva passou a ser vigiado pelos órgãos de repressão. Sua casa foi alvo de buscas e ele precisou reorganizar a sua vida profissional longe da política institucional. Rubens Paiva se exilou na Iugoslávia e depois na França. Passados 9 meses, viajou com destino a Buenos Aires para se encontrar com Jango e Leonel Brizola. Durante uma escala do voo no Rio de Janeiro, ele disse à aeromoça que iria comprar cigarros. Ele saiu do avião e pegou outro voo para São Paulo, seguindo para a casa de sua família. Ele chegou em casa de surpresa, dizendo: "Entrei no Brasil, estou no Brasil e vou ficar no Brasil." A família se mudou então para o Rio de Janeiro, local em que o filme Ainda Estou Aqui se passa. Rubens Paiva voltou a exercer a engenharia e cuidar dos seus negócios, mas sempre fazendo contatos com os exilados. Nos primeiros anos da ditadura, o governo militar adotou uma postura de endurecimento, mas de forma gradual. Se inicialmente havia alguma tolerância com setores oposicionistas, a partir de 1968, a repressão se intensificou ainda mais com a publicação do Ato Institucional número 5, o AI-5, que fechou ainda mais o sistema político, restringiu liberdades individuais e deu plenos poderes ao regime para perseguir opositores. Rubens Paiva via com certa indignação o aumento das prisões políticas, a censura à imprensa e a crescente violência do Estado contra qualquer tipo de manifestação contrária ao regime. Mesmo que não tivesse uma atuação pública desde a sua cassação, ele se manteve ligado aos grupos de oposição, ajudando na articulação de estratégias para denunciar a repressão e apoiar aqueles que resistiam. Paiva não era um militante revolucionário e tampouco ele participou de grupos armados, mas mesmo assim, ele foi tratado como um inimigo mortal pelo regime. Seu histórico de defesa da democracia e a sua influência política antes do golpe fizeram com que ele continuasse sendo monitorado pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, e também pelo Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD, os principais órgãos de repressão da ditadura. No ano de 1969, depois de uma visita a Santiago, no Chile,
Para ajudar a exilada Helena Bocaiúva Cunha, Rubens Paiva voltou para o Brasil. Helena havia se envolvido no sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick. Logo, era um contato de risco. Algum tempo depois, pessoas que traziam uma carta de Helena endereçada a Rubens Paiva foram presas pelos órgãos da repressão política. Os agentes suspeitaram que Rubens Paiva fosse o contato de Adriano, codinome de Carlos Alberto Muniz, militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, e contato de Carlos Lamarca, na época, o homem mais procurado do país. Na esperança de prender o tal Adriano e, consequentemente, chegar a Lamarca, 6 homens que disseram pertencer à aeronáutica, armados com metralhadoras, invadiram a casa de Rubens Paiva no Rio, no dia 20 de janeiro de 1971, para prendê-lo, sem apresentar um mandado de prisão. Rubens conseguiu acalmar os invasores. Ele pediu que guardassem as armas e se vestiu. O ex-deputado saiu de terno e gravata, guiando o próprio carro. Só que o que ele não sabia era que essa era a última vez que ele pôde olhar nos olhos dos seus filhos e abraçar a sua esposa. Foi a última vez que a família esteve reunida. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a vida de Rubens Paiva e como que o seu nome entrou para a história do Brasil. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre perseguição, tortura, memória, justiça e legado. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, eu tô passando aqui rapidinho porque eu tenho uma ótima notícia pra você que curte meu trabalho. Eu acabei de lançar um canal no YouTube, senhores. O canal se chama História com Prof. Vitor Soares e toda sexta-feira tem um vídeo novo do quadro do canal chamado História em 10 Minutos. É isso mesmo, você que gosta do História em Meia Hora, você provavelmente vai gostar do História em 10 Minutos. Eu fiz um grande resumão no estilo que você que me acompanha conhece bem, né? A diferença é que lá eu tive o apoio visual dessa vez, né? Eu pude colocar imagem, vídeo, tem a minha cara falando, tem a minha fuça. Então até pra você que é curioso e quer saber como que é a minha cara, vai lá no YouTube e confere. Eu sou feio, mas eu sou limpinho, gente. Eu tô muito animado com esse projeto, então eu quero te pedir essa ajuda, tá bom? Vai lá no canal, o link tá na descrição desse episódio, curte os vídeos, comenta qualquer coisa, bota um emoji, aquela palminha, tá ligado? Comenta aquela palminha, tá ótimo. Se inscreve, obviamente, tá bom, gente? Eu quero muito que dê certo, então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então é isso, gente, eu espero vocês no meu canal no YouTube, o História com Prof. Vitor Soares. Toda sexta-feira tem vídeo do História em 10 Minutos, o link tá na descrição. Valeu, gente! Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person, and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit ServiceNow.com. You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit NYL.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NyLife Securities, LLC. Member FINRA SIPC, a New York Life company. Abre aspas. O papel do cinema e da literatura é lembrar. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos do Rubens Paiva. Essa fala diz muito sobre o que estamos analisando. Ela fala também sobre qual foi o destino do ex-deputado e do dever que a cultura tem sobre a história. Mas pouco antes da sua prisão, Rubens Paiva deu uma entrevista onde expressava sua preocupação com o futuro do Brasil. Mesmo sabendo que a sua posição o colocava em risco, ele continuou denunciando os abusos do regime
e defendendo a necessidade de uma transição democrática. No início da década de 70, a ditadura militar, sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici, endureceu ainda mais a sua repressão contra qualquer forma de oposição. O principal marco disso foi o Ato Institucional número 5, o AI-5, no ano de 1968. Foi nesse período que a tortura se tornou uma prática sistemática nos centros de repressão, como no DOI-CODE e no DOPS, onde milhares de opositores foram encarcerados e torturados. Mesmo sem estar ligado à luta armada, Rubens Paiva estava no radar do regime. Além disso, setores da repressão passaram a acusá-lo sem provas de ter ligações com grupos revolucionários. Em janeiro de 1971, essa perseguição se concretizou com a sua prisão arbitrária, sob alegações infundadas de que ele teria recebido e repassado documentos de militantes exilados no Chile. Antes de Rubens ser preso, ele conseguiu pedir à esposa Eunice Paiva que ligasse para conhecidos e informasse sobre a sua prisão, pois ele temia que algo acontecesse com ele. Inclusive, Eunice tem uma trajetória fantástica, e eu quero contá-la melhor em um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 180 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, Rubens Paiva foi levado para o DOI-CODE do Rio de Janeiro, um dos principais centros de repressão da ditadura, localizada no quartel da Polícia do Exército na Tijuca. Nos primeiros dias de sua detenção, ele foi submetido a sessões intensas de tortura física e psicológica. Documentos e depoimentos de ex-presos políticos indicam que ele foi espancado, sofreu choques elétricos e foi submetido ao pau de arara, uma prática brutal usada pelos militares para arrancar confissões e forçar delações. Seu corpo debilitado não resistiu à violência contínua, e relatos indicam que ele chegou a perder a consciência em algumas ocasiões. O que Rubens Paiva estava sofrendo fazia parte de um trabalho muito bem arquitetado e organizado por parte dos militares. O Conselho de Justiça Militar de Juiz de Fora, em 1970, a partir de denúncias, apurou que, abre aspas, na Polícia do Exército, o interrogado foi instrumento de demonstrações práticas desse sistema de tortura, em uma aula de que participaram mais de 100 sargentos e cujo professor era um oficial da Polícia do Exército chamado Tenente Ailton, que nessa sala, ao mesmo tempo em que se projetavam slides sobre tortura, mostrava-se na prática para a qual serviram o interrogado e outros presos que estavam de cobaias. Fecha aspas. Esse processo judicial nos mostra que, além da tortura ser algo recorrente, com o governo militar isso se mostrou parte de um processo de treinamento que muitos soldados eram ensinados a exercer algumas técnicas de tortura específicas com o objetivo de extrair informações dos investigados. Rubens Paiva foi torturado por militares que já eram experientes nessa prática. Poucos dias após a sua prisão, as autoridades militares divulgaram uma versão oficial para justificar o desaparecimento de Rubens Paiva. Segundo o Exército, ele teria sido resgatado por terroristas enquanto era transportado para prestar novos depoimentos. Essa versão absurda servia para ocultar a sua morte sob tortura, mas não se sustentava diante dos fatos. Em primeiro lugar, a alegação de que militantes da luta armada teriam emboscado os militares para resgatar Rubens Paiva era muito improvável, pois naquela época não havia registros de operações desse tipo. Além disso, os familiares do ex-deputado receberam informações desencontradas e os seus advogados não tiveram acesso a ele. O sumiço completo de Paiva, sem que fosse apresentado qualquer vestígio de sua fuga ou paradeiro, aumentava as suspeitas sobre a versão do regime. Nos anos seguintes, documentos revelados por ex-membros do Exército indicaram que a morte de Rubens Paiva havia acontecido ainda nas instalações do DOI-CODE. De acordo com relatos de testemunhas, ele não resistiu às torturas e faleceu dentro do centro de detenção. Sua morte gerou um problema para os militares, que precisaram arquitetar um plano para encobrir o caso. Como a morte de Rubens Paiva aconteceu sob custódia do Estado, os militares precisavam impedir que qualquer evidência fosse encontrada. Para isso, recorreram ao esquema de ocultação de cadáveres, prática que se tornaria comum contra presos políticos desaparecidos na ditadura.
Segundo investigações feitas anos depois, o corpo de Rubens Paiva teria sido retirado do doicode e transportado para um local desconhecido. Alguns relatos apontam que o seu cadáver foi enterrado em um cemitério clandestino ou lançado ao mar, uma técnica usada pelos militares para evitar que provas fossem encontradas. O regime militar nunca reconheceu oficialmente o assassinato e seus restos mortais jamais foram recuperados. A estratégia de desaparecimento forçado adotado pelos militares fazia parte de uma política sistemática de repressão. Ao eliminar qualquer vestígio de corpos de opositores políticos, o regime buscava dificultar a responsabilização pelos crimes cometidos. A família de Rubens Paiva passou décadas sem respostas concretas sobre o seu paradeiro, vivendo com a angústia da incerteza e a dor da impunidade. A família de Rubens Paiva nunca aceitou a versão oficial do regime e iniciou uma busca por informações sobre o seu paradeiro. Sua esposa, Eunice Paiva, enfrentou anos de perseguição e dificuldades financeiras. Seus filhos também cresceram sob a sombra da repressão, sem o pai e sem qualquer explicação oficial para o seu desaparecimento. Tanto que foi um dos seus filhos, Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o romance que, em seguida, inspirou o filme com o mesmo nome, Ainda Estou Aqui. A pressão internacional e as denúncias feitas por ex-presos políticos ajudaram a manter o caso de Rubens Paiva vivo na memória nacional. Durante os anos 70 e 80, organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional passaram a questionar o governo brasileiro sobre o destino de presos desaparecidos. No entanto, a ditadura seguiu negando qualquer responsabilidade pelo sumiço do ex-deputado. Com a redemocratização do Brasil em 1985, surgiram as primeiras iniciativas oficiais para investigar os crimes cometidos pelo regime militar. A abertura política permitiu que familiares de desaparecidos exigissem respostas e que documentos fossem analisados com mais profundidade. Nesse cenário, o nome de Rubens Paiva se tornou um símbolo da luta pela memória, verdade e justiça. Nos anos 90, o Brasil começou a avançar na investigação dos crimes cometidos pelo regime militar. Foi nesse período que os primeiros documentos oficiais começaram a ser divulgados, permitindo que casos como o de Rubens Paiva ganhassem maior visibilidade. Sua família foi uma das primeiras a solicitar informações ao governo sobre os desaparecidos políticos, pressionando o Estado a reconhecer a sua responsabilidade nos assassinatos e ocultação de cadáveres. Em 1995, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei dos Desaparecidos Políticos, que reconhecia oficialmente que pessoas como Rubens Paiva haviam sido mortas pelo Estado. Essa foi uma conquista fundamental para os familiares das vítimas, pois permitiu que os desaparecidos fossem declarados oficialmente mortos, dando fim ao limbo jurídico em que muitas famílias estavam há décadas. Com essa lei, a União passou a ser responsabilizada pelos crimes do regime e foi obrigada a indenizar as famílias das vítimas. A partir desse momento, Rubens Paiva começou a ser lembrado de forma mais ampla em homenagens públicas. Seu nome passou a batizar ruas, praças e instituições, reforçando a importância de manter viva a memória daqueles que foram perseguidos pela ditadura. O passo mais importante na busca por justiça veio com a criação da Comissão Nacional da Verdade em 2011, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. A Comissão Nacional da Verdade foi instituída para investigar os crimes cometidos durante a ditadura e trazer à tona informações que haviam sido omitidas por décadas. Durante suas investigações, a comissão encontrou documentos que comprovaram que Rubens Paiva morreu sob tortura nas instalações do doicode, refutando de vez a versão oficial que alegava que ele havia fugido da custódia militar. Além de documentos, testemunhas foram ouvidas e confirmaram que Paiva foi submetido a espancamentos brutais e que o seu corpo foi retirado do doicode para ser ocultado. Essas revelações foram essenciais para a consolidação da verdade sobre o seu assassinato e para reforçar a necessidade de responsabilização dos agentes envolvidos. Apesar das evidências, até hoje nenhum responsável pela morte de Rubens Paiva foi julgado ou condenado, por conta da Lei da Anistia de 1979, que impede a punição de crimes cometidos durante a ditadura. Nos últimos anos, projetos como a Perícia Independente da Comissão Nacional da Verdade e o Grupo de Trabalho Araguaia, responsável por buscar restos mortais de desaparecidos políticos, têm tentado avançar na busca dos restos mortais das vítimas.
Porém, a resistência de setores militares em abrir arquivos e fornecer informações concretas dificulta a conclusão desse processo. A impunidade dos envolvidos na repressão ainda é uma ferida aberta na sociedade brasileira. Em diversos países da América Latina, como a Argentina e o Chile, os responsáveis por crimes de Estado foram julgados e condenados, enquanto no Brasil, a lei da anistia impede que isso aconteça. Movimentos de direitos humanos continuam pressionando para que o caso de Rubens Paiva e de outras vítimas da ditadura sejam plenamente esclarecidos e que a justiça seja feita. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aqui no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Tortura na Ditadura Militar. O segundo episódio se chama Militares Torturados pela Ditadura. E o terceiro episódio se chama Corrupção na Ditadura Militar. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história de Rubens Paiva, estamos falando de um engenheiro, empresário e político brasileiro, conhecido pela sua atuação na resistência contra a ditadura militar e por ter sido uma das vítimas mais emblemáticas da repressão. Nascido em Santos, ele se formou em engenharia pela Escola Politécnica da USP e se envolveu na política nos anos 50, se filiando ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Em 1962, ele foi eleito deputado federal por São Paulo, se destacando por defender reformas sociais e a democracia em um período turbulento. Com o regime militar em 1964, ele teve o seu mandato cassado e passou a ser perseguido pelo regime. Em 1971, agentes do DOI-CODE o prenderam em sua própria casa, no Rio de Janeiro. Ele foi levado para interrogatórios e sessões de tortura, sem nunca mais ser visto com vida. O regime alegou que ele fugiu da prisão, mas evidências e testemunhos indicam que ele foi brutalmente torturado e morto nas dependências da repressão. A morte de Rubens Paiva simboliza a violência do regime militar, e a sua luta pela democracia o tornou uma figura de resistência. Seu desaparecimento permaneceu sem respostas por décadas, até que investigações recentes revelaram detalhes sobre o seu assassinato. Sua memória segue viva como um símbolo da luta por direitos humanos no Brasil. País esse que ainda é assombrado por gritos de anistia para criminosos, onde nomes como Carlos Alberto Brilhante Ustra já faleceram e não enfrentaram a justiça nos tribunais. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!